Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e neste episódio vamos conversar sobre as controvérsias que ainda envolvem a aplicação dos acordos de não persecução penal com a participação de Demerval Farias, promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal. Normatizados pela Lei 13.964 de 2019, os acordos de não persecução penal são cada vez mais uma realidade na resolução de conflitos no âmbito do sistema da justiça. De acordo com o relatório MP, um retrato 2024 do CNMP, os 27 MP estaduais fecharam 237 mil acordos em 2023. Deste total, 230 mil, respectivamente, na área criminal. Trata-se de uma mudança de postura na aplicação de políticas judiciárias e criminais, seguindo uma tendência de atuação mais resolutiva na mitigação de conflitos e na busca por maior eficiência processual. Apesar da salutar iniciativa, sua aplicação não deixa de apresentar incongruências jurisprudenciais e normativas na busca por conciliar a aplicação de medidas punitivas e consensuais em proporções adequadas à prevenção, à reparação e à punibilidade que crimes de menor monta exijam. Dessa forma, o episódio de hoje busca debater algumas questões polêmicas, tais como a pertinência dos requisitos exigidos pelo estabelecimento dos ANPPs, a obrigação de oferta do acordo desde que cumpridos os requisitos, a discricionariedade na oferta do acordo pelo Ministério Público, a participação da vítima na definição desse acordo e a devida reparação do dano sofrido, a oferta do ANPP em ações penais privadas, a impetração de habeas corpus alegando a tipicidade da conduta após a celebração do ANPP, dentre outros temas. E para isso, então, contamos com a participação do Demerval Farias. Demerval, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernanda, pelo convite. A Escola do Ministério Público do Paraná, doutora Fernanda, é referência e eu não poderia, em momento algum, deixar de aceitar esse convite. Parabéns também pela coordenação da escola, a continuidade que você tem dado aí. E com esse trabalho magnífico, né, desses podcasts que chamam a atenção, né, tem um público aí muito qualificado que acompanha. E agradeço também pelo tema para o qual fui chamado para falar. Faz parte de pesquisa de doutorado, de meu trabalho na época do CNMP e também das minhas aulas de Direito Penal. Muito obrigado. Não, nós é que agradecemos, porque eu confesso assim, que é um tema que para mim é muito caro também, né? Eu estudei na época do meu mestrado esse tema e aí, assim, então eu confesso que eu estou ansiosa para a gente poder abordar aqui alguns assuntos. Então, sem mais delongas, vamos lá, Demerval. Olha só, a celebração da ANPP trata-se de um instrumento de política criminal circunscrito à aplicação de requisitos previstos no artigo 28A do CPP. Dentre eles, nós temos não ser caso de arquivamento, a existência de confissão formal sem tese defensiva, crime sem violência, pena mínima inferior a 4 anos e aceitação das condições oferecidas e que o MP considere o acordo necessário para a prevenção do crime. Como você avalia a delimitação estabelecida por esse requisito, a sua aplicação prática no estabelecimento dos acordos, em especial, parte referente à necessidade de aceitação? Pois bem, a proposta de um acordo de não persecução penal, ela implica que o Estado está abrindo mão de um processo penal em troca de um acordo que fixa uma medida diferente da pena. Então, o Estado não pode fazer isso em qualquer crime. Então, realmente, tinha que ter requisitos. Os requisitos são necessários e a restrição é necessária, principalmente em um modelo de acordo que não é um acordo de pena, chamado de acordo de diversão, dentro do qual se encaixa o acordo de não persecução penal. Há um trabalho interessante sobre isso, do Rodrigo Brandalaz, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, quando ele pesquisou lá ainda em 2016, na época que eu publiquei um artigo sobre isso, junto com o colega Suxberg, sobre essa separação dos acordos penais. Agora, veja só, Fernanda, a sua pergunta específica é como eu vejo a questão dos requisitos. Eu entendo que o legislador, ele delimitou corretamente. Ele afastou o crime sem violência e grave ameaça, ele afastou o crime do âmbito de violência doméstica, ele afastou crimes que já fossem objeto de transação. Agora, eu destaco o seguinte, por que o legislador não colocou um impedimento em crimes contra a administração pública? Em crimes eleitorais? Em crimes contra a ordem econômica, tributária, em crimes contra a dignidade sexual. Por que ele não colocou em crime de racismo? Alguns crimes que têm bens jurídicos muito caros, bens jurídicos que representam a necessidade de uma proteção penal maior. Será que podemos trocar
uma ofensa a um bem jurídico, desses que eu acabei de falar, por um acordo sem natureza de pena, por um acordo onde a pessoa cometeu um crime, porque tem um preceito primário e um preceito secundário, e o Estado está oferecendo um acordo para essa pessoa sem natureza de pena para não processar. Então, o Estado não levou em consideração aí, o legislador, alguns bens jurídicos que poderia, a meu ver, ter sido especificados. Mas então, nesses casos, você acha que não deveria ser possível o ANPP, nesses mencionados por você, em virtude do bem jurídico tutelado? Pois é. Eu fiz uma pergunta, mas eu confesso a você que, para determinados crimes desses que eu falei, eu tenho a resposta. A resposta é negativa do acordo. Por exemplo, eu sou contra o acordo em um crime de importunação sexual, do 215-A. Eu sou contra um acordo em um crime de peculato cometido por um agente público que oferia uma grande vantagem e que tem ali um interesse público extremamente relevante. Eu sou contra um acordo em um crime eleitoral de falsidade eleitoral, documental, ideológica, eleitoral, que aquele que cometeu o ato se beneficiou de uma desigualdade na competição provocada por ele mesmo, foi eleito e depois pagou determinada quantia num acordo de não persecução penal no Supremo Tribunal Federal. O Supremo admitiu isso, na época a PGR ofereceu, tem parlamentar nessa situação, e ele se beneficiou de um crime que ele cometeu que tem um bem jurídico constitucional para aqueles que entendem a ideia de mandados constitucionais de criminalização e se beneficiou disso. Então, o que eu vejo é o seguinte, o legislador, ele restringiu, indo para a sua pergunta, foi correta a restrição, poderia ter restringido mais, mas o legislador, ele deixou um espaço para o Ministério Público, Fernando. E esse espaço é que eu chamo a atenção, que o espaço está justamente nas seguintes palavras que tem aí no 28A, quer ver? Propor o acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção. Tem outros requisitos, tem outras restrições que a gente poderia falar aqui, mas tem excelentes trabalhos, os colegas que estão ouvindo, e quem está ouvindo também, eu acredito que sabe disso. Inclusive, um dos melhores livros que nós temos no Brasil é o do Rodrigo Cabral, colega do MP Paraná, grande amigo. Mas veja só, quando o legislador coloca necessário para reprovar e prevenir, ele está usando palavras que têm um sentido já quando a gente estuda as teorias da pena. Quando a gente estuda essas mesmas palavras no artigo 59, no artigo 44 do nosso Código Penal, e assim por diante. Então, aqui há um espaço do Ministério Público para o Ministério Público trabalhar. O Ministério Público tem feito esse trabalho? É uma pergunta para nós. O Ministério Público tem justificado o não oferecimento de acordo penal conforme a importância do bem jurídico, considerando que aquela conduta não é suficiente para reprovar e prevenir, porque ela não atende o equivalente funcional da pena, nem sempre será a medida mais proporcional para a ofensa cometida. Nós não podemos simplesmente achar que qualquer crime, fora daqueles excluídos pelo legislador, cuja pena abstrata seja inferior a 4 anos e a pessoa não seja reincidente, admite por si só o acordo de não persecução penal. Esse é um grande equívoco. O Ministério Público tem uma grande responsabilidade em quando oferta o acordo de não persecução penal e quando não oferta o acordo de não persecução penal. Eu destaco, já que eu estou alongando muito nessa resposta, mas ela é o cerne de um tema que eu pesquisei, um trabalho também acadêmico, Fernanda, da Camila Bonafini Pereira, de doutorado na PUC São Paulo, que eu participei da banca no ano passado, que é uma análise dos mecanismos de consenso brasileiro à luz da Constituição da República e das críticas propostas pela doutrina do Ferraioli. Em suma, ela coloca vários bens jurídicos constitucionais, de estatura constitucional, que nós não deveríamos oferecer. Transação penal, acordo de não persecução penal, e assim por diante. O nosso problema é que nós fizemos, Fernanda, a meu ver, e aí eu vou te dizer, tanto a resolução 181 do CNMP, que foi quem deu o primeiro passo para o acordo de não persecução penal, essa resolução desenhava o acordo na fase da investigação e o Ministério Público proporia um arquivamento. Não tinha fase judicial. Aí, a AMB entrou com ação no Supremo, a ADI, a OAB também, achando que esse acordo estava em resolução e não em lei, não podia, era inconstitucional. Veio o CNMP com a nova resolução, mas eu participei, inclusive, desse segundo momento. No primeiro momento, o Cabral foi um dos principais articulistas do MP Paraná. E nesse segundo momento, para salvar o acordo, nós colocamos a homologação judicial. Tanto é que as ações estavam, na época, com o ministro Lewandowski e não avançou. Foi uma forma de salvar o acordo, porque tinha vozes que queriam, não, exclui do texto, da resolução 81 está resolvido, a gente salva o PIC,
Não, nós trabalhamos, naquela época, a composição dos conselheiros, eu presidi a comissão com vários membros que trabalharam nisso, e nós fizemos um texto que foi para o relator, e foi para o relator do processo no CNMP, e também foi para o ministro Lewandowski, colocando homologação judicial. Aí o acordo, depois que ele foi transportado para o Código de Processo Penal, ele ficou semelhante àquilo que estava desenhado no CNMP, mas, a meu ver, e aqui vai uma crítica, autocrítica que eu faço, nós colocamos um patamar de pena muito elevado para o acordo de não persecução penal. Muito elevado. Quando a gente fala de pena mínima inferior a 4 anos, em crime sem violência e grave ameaça, a gente abarca quase todos os crimes sem violência e grave ameaça. Estão aí corrupção passiva. Sim, a gente abarca quase todo o Código Penal aqui, exatamente. né? E aí nos crimes de legislação extravagante também. Então, a gente abarca quase todos os nossos tipos penais. Exatamente. Então, compete ao Ministério Público fazer a devida análise do que é suficiente para reprovar e prevenir. Esse é o ponto, né? Temos pesquisas feitas que reduzem 20% das denúncias. Temos outras pesquisas que reduzem 30% das denúncias. Ok, é uma forma de dar celeridade, deixar espaço no judiciário para os crimes que realmente precisam de uma persecução adequada, crimes com violência, grave ameaça, mas nem todo crime sem violência ou grave ameaça é um crime que merece um acordo de não persecução penal. Porque ele pode ter um impacto negativo da intensidade da ofensa ao bem jurídico gigantesca, como um crime eleitoral, como um crime contra a administração pública. Agora, há crimes contra a administração pública onde a ofensa à moralidade administrativa é de uma intensidade menor. Compete ao Ministério Público analisar e oferecer. Agora, quem vai fazer isso, Fernando? São os 8, 9 mil promotores criminais no Brasil, que têm atribuição criminal, é o órgão de cada Ministério Público. Quem vai disciplinar isso? Lá nos Estados Unidos, eles têm uma disciplina que vem do Procurador-Geral para os acordos. E aqui no Brasil, quem disciplina isso? É o CNMP, que não tem atribuição em atividade finalística, não tem, embora várias de suas resoluções tenham essa etiqueta de atribuição da atividade fim. É o Judiciário. Você sabe que, recentemente, o Supremo, em decisão do ministro Fachin, proibiu o acordo de não persecução penal em crime de injúria racial. Tá? E aí, se o Ministério Público não faz, o Judiciário vai ocupar esse espaço. Se o Ministério Público não discute, não trabalha em unidade para construir uma política criminal do acordo penal. O acordo de não persecução penal é um grande espaço de poder de atuação do Ministério Público. Não há dúvida sobre isso. Não há direito subjetivo do acusado. A jurisprudência é precisa sobre isso. Compete ao Ministério Público de forma fundamentada oferecer ou não. Mas nós temos que exercer isso com muita responsabilidade para proteger os bens jurídicos penais na sua exata dimensão e proporcionalidade. Justamente a partir disso tudo que você falou agora, Demirval, você não acha que para a gente, enquanto Ministério Público, ficou melhor dessa forma, ao dar esse poder ao Ministério Público, desde que a gente realmente, né, dele se utilize, e que aí a gente tenha a possibilidade dessa análise, em determinados crimes faremos ou não, do que, por exemplo, se ele tivesse restringido, vamos colocar uma pena mínima menor do que essa, de 4 anos. Então, assim, será que não ficou bom desse jeito? Mas ele está sendo subutilizado, então, talvez, por nós? Veja só, eu acredito que o desenho não ficou ruim. Nós podemos construir uma interpretação adequada. Mas há alguns crimes que ele poderia ter vetado. Crimes contra a dignidade sexual. Porque hoje, por exemplo... Eu concordo integralmente, eu já escrevi artigos sobre isso e eu continuo defendendo meu posicionamento, que não cabe. Eu trabalho num grupo de 10 promotores criminais. Uma parte não oferece, no 215A, e outra parte oferece. Claro que quando essas questões entram em polêmica aqui no MP-DFT, nós temos as câmaras de coordenação e revisão criminal que pacifica e soltam a resolução para poder atuar naquele sentido. É como o MPF, lá no caso é a segunda câmara. Nos estados, cada procurador-geral tem o seu núcleo ali para poder também formar essa política criminal. O que falta a nós, eu vejo, Fernanda, é mais discussão para evitar que aquilo que está ao nosso alcance, no nosso poder, seja transferido para o judiciário, porque o judiciário não quer isso, ele nos deu. Só que nós temos que fazer isso de uma forma com mais unidade. Independência funcional não é para isso. A atuação tem que ser com unidade aqui para evitar insegurança jurídica. Não pode o MP-DFT oferecer acordo de não persecução penal em lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e outro MP do lado, estou dando exemplo hipotético, Goiás não oferecer.
né? Estamos separados por 2 quilômetros, 10 quilômetros, nem isso, algumas unidades. Então, eu acredito que a gente tem que melhorar isso. É comum isso acontecer, é novo o Instituto, mas eu temo que a informalidade e a necessidade de celeridade nos atos nossos do dia a dia, na cobrança, sistema eletrônico, nos tire o foco dessa discussão relevante. Mudando um pouquinho, olha só, vou trazer um voto, trecho de um voto da ministra Laurissa Vaz na 6ª turma, onde ela analisa aqui o acordo. Ela fala o seguinte: o acordo de não persecução penal foi instituído com o propósito de resguardar tanto o agente do delito quanto o aparelho estatal das desvantagens inerentes à instauração do processo crime em casos desnecessários à sua devida reprovação e prevenção do delito. Por constituir um poder-dever do parquê, o não oferecimento tempestivo do ANPP, desacompanhados de motivação idônea, constitui nulidade absoluta. Queria saber, Demival, como você avalia a controvérsia, então, referente à obrigação ou não do Ministério Público oferecer o acordo e a proporcionalidade do acordo, do oferecimento, se ele está cumprindo eventual um dos seus objetivos, que era exatamente desafogar para as demandas judiciais. Então, eu queria sua análise nesse aspecto. Em relação ao voto, e essa questão de habeas corpus contra, né, acordo, que está acontecendo em alguns momentos, e aqui no caso nosso, aqui a gente atua até com recurso de sentido estrito. Nós tivemos proposta aqui de acordos já celebrados, etc. E aí nós temos esses julgados que trazem esse tipo de frase, né, como essa que você colocou aí, não oferecimento tempestivo do ANPP desacompanhada de motivação idônea. Se constitui nulidade absoluta. Isso. Veja só, nós oferecemos o acordo de não persecução penal quando detectamos que há elementos para a denúncia. Isso tem que ficar muito claro. Esse mesmo raciocínio existe na transação penal. Então, se nós não temos elementos para a denúncia, justa causa para oferecer uma denúncia, nós não podemos oferecer um acordo de não persecução penal. Temos que diligenciar, se for um PIC, investigar mais, se não tiver mais linha investigatória, promover o arquivamento. Não existe o uso do acordo de não persecução penal como jogo. Vou oferecer, se ele aceitar, ótimo. Se não aceitar, eu vejo o que eu faço depois. Não existe isso. Você tem elementos para oferecer a denúncia e oferta um acordo de não persecução penal. Se você entende que há elementos para a denúncia e que não estão preenchidos os requisitos para o acordo de não persecução penal, Fernanda, o membro do Ministério Público ele deve colocar isso. Em alguns ministérios públicos existe a forma de oferecer denúncia e uma peça que se chama cota que acompanha o oferecimento da denúncia. Em outros, no próprio bojo da denúncia, que o membro trata desses assuntos relacionados à cota, né? Eu gosto do modelo da cota, que na cota você fala assim, juiz, eu ofereci denúncia por isso, e ali eu discuto outras coisas, né, de prisão. Aqui a gente segue esse modelo separado. Eu acho esse modelo mais técnico, mais interessante. E aí o que acontece? Nessa cota, nós temos que argumentar. Se o crime é um crime cuja pena mínima é inferior a 4 anos, Fernando, eu tenho que dizer por que eu não estou oferecendo acordo de não persecução penal. Não estou oferecendo porque ele é reincidente. E, portanto, eu justifico no artigo 28A, que está aqui no site planalto.gov.br, na minha tela, e vou justificando, vou dizendo, olha, não ofereci por isso. Não ofereci porque ele é um criminoso habitual, conforme, ID de folha tal, já fez isso, já fez aquilo. Olha, não ofereci porque, neste caso específico, apesar de preencher o requisito legal da pena e não ser reincidente, observa-se que o crime cometido não merece um acordo com fixação de condição diversa da pena, porque a ofensa ao bem jurídico, dignidade sexual, merece uma repulsa penal com pena, merece uma discussão processual. O bem jurídico, dignidade sexual, tem uma estatura que não comporta acordo de diversão, acordo sem fixação de pena. Se tivéssemos acordo de pena, aí seria outro departamento, tá? Mas, como nós não temos ainda acordo de pena, e aqui a gente exclui a possibilidade de colaboração premiada ter essa natureza, porque o próprio Supremo disse que é um meio de obtenção de prova, então, o acordo de não persecução penal, você tem que justificar. Se o promotor está denunciando alguém por furto qualificado, denunciou um furto qualificado do 155, parágrafo 4º, inciso 1, corrompimento de obstáculo, que tem pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa. E ele não diz na cota, porque não ofereceu acordo de não persecução penal,
o juiz vai ter que falar ao Ministério Público para esclarecer, porque não ofereceu, ou a defesa, na resposta à acusação, vai pedir, o promotor vai ter que justificar. Então, esse tipo de erro acaba que muitas vezes levanta um espaço de discussão para a defesa, muitas vezes ir ao tribunal, discutir judicialmente. Então, eu entendo, creio que foi essa parte da pergunta, que nós temos que justificar o não oferecimento do acordo não persecução penal. Temos que fundamentar. Isso é fato. Agora, essa passagem da decisão que você leu, ela tem uma parte, não é objeto aqui da nossa discussão por enquanto, mas quando ela fala de nulidade absoluta, aí eu acredito que aí merece crítica, né, nessa fase pré-processual que nós estamos discutindo. O termo poderia ser outro, usado aí no voto da ministra Laureta Vaz. Que eu queria que você abordasse, Demirval, é o fato da reparação do dano. Né? Ele ainda gera bastante controvérsia no seguinte: nós não temos critérios, por exemplo, por vezes, para a gente delimitar como seria essa reparação, qual o quanto, se deve ou não haver uma participação da vítima, e se eventualmente o Ministério Público faz uma fixação de um valor X e a vítima entende que ele é insuficiente, como isso ficaria. Então, assim, no que tange a esse tema da reparação do dano à vítima, como que você vê a necessidade ou não de participação da vítima aqui diretamente, tá, na oferição do dano, ou como a gente pode minimizar, assim, eventual efeito negativo, porque às vezes não se chega num consenso em relação a esse dano. Então, eu queria uma análise sua no que diz respeito a isso, a reparação do dano à vítima como condição, né, do artigo 28. Essa condição de reparação do dano à vítima, Fernanda, eu vejo que o Ministério Público não pode abrir mão de forma alguma. É uma condição que nós temos que sempre buscar no ANPP. Nós temos que levar em conta que nesse reposicionamento da vítima no sistema de justiça criminal, que decorre de uma funcionalização do direito penal internacional, de vários acordos, tratados, isso não foi criado aqui dentro. Nós deixamos de enxergar, neste momento da história, a vítima como mero objeto da investigação e sim como sujeito de direitos. Isso não significa que a vítima vai retomar o ius puniendi como titular da ação penal, não é isso. São restritas as hipóteses de ação penal privada, nós sabemos disso. Mas a vítima, ela é um sujeito de direitos, ela tem direito de ser ouvida, tá? Ela tem direito de ser informada. Aquilo que lá nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou na Inglaterra, eles trabalham como direito de conferência, no caso dos acordos de pena. Aqui no nosso modelo, a vítima tem um direito de reparação do dano no acordo não persecução penal. A resolução 289 do CNMP, de 2024, ela fala que a vítima tem que ser chamada, ela ou seus familiares, para essa questão de fixar o dano, o quanto do dano. Mas é claro que ela não vai interferir no acordo penal. Tá? A resolução até deixa claro isso e nem precisava. Pesquisas pelo mundo afora, a vítima não diz se o Ministério Público deve ou não oferecer o acordo de pena lá. E aqui também não diz se deve ou não oferecer o acordo de não persecução penal ou a transação penal. Mas nós temos que conversar com a vítima. Aqui no MPDFT, a gente faz aqui, na minha área que eu estou atuando, acordo de não persecução penal toda semana. E aí o que acontece? Nós dividimos lá, temos semana que tem dia que eu faço acordo de não persecução penal, tem dia que eu faço audiência e assim por diante. E aí o que acontece? Para celebrar um acordo de não persecução penal, a gente faz contato com a vítima. Ela apresenta formulários ali, se ela tiver... Foi um crime no qual planificou um veículo dela, por exemplo. Ela já fez ali, buscou orçamentos, 2, 3 orçamentos, ela faz. Aí a gente muitas vezes pergunta, como é que foi? Teve necessidade de atendimento médico? Como é que foi o fato? O fato trouxe abalo psicológico? Trouxe isso, aquilo. A gente tem que construir isso já desde já, tendo elementos para poder discutir a reparação do dano. Temos tido sucesso. Eu diria para você que mais de 90% das propostas de acordos de não persecução penal nós temos feito aqui e tem tido sucesso. São poucos momentos que a defesa questiona ou busca discutir um valor menor, e aí se o investigado falou, não, mas o valor não é esse, eu já vi. Aí a gente pede para ele trazer outra proposta, discute, conversa com a vítima. Então, a vítima quer sim ser ouvida.
A vítima quer sim ser atendida, e o Ministério Público tem que fazer isso. Nós temos 2 normas do CNMP que tratam sobre o assunto. A primeira delas, inclusive, a resolução sobre vítimas, foi da época que eu estava lá, e nós fizemos um grupo de estudos, e que houve uma proposta de resolução assinada por mim e pelo conselheiro Lauro à época, e depois que nós saímos de lá, ela foi aprovada mais adiante. Não temos ainda o Estatuto da Vítima, embora tenha andado um pouquinho agora no Congresso Nacional, mas não foi ainda finalizado. Mas o que eu digo a você é que o Ministério Público ele tem que olhar para a vítima, tem que ter os seus núcleos de atendimento à vítima, como determina a resolução do CNMP, e em matéria de acordo não persecução penal, ele não pode abrir mão da reparação do dano. Embora a lei diga que pode ser justificado a não condição para reparar, né, eu digo a você que em todos que eu atuei até hoje, desde o dia, e olha que são muitos, a gente trabalha num local que tem uma comunidade carente, tem classe média também, mas a comunidade é muito carente, e a maior cidade do Distrito Federal, que é Ceilândia, eu digo a você que nenhum desses casos que eu trabalhei foi argumentada a falta de condição para reparar o dano. Nenhum desses casos. Então, esse não foi argumento para não celebrar o acordo, em momento algum. Teve um que a pessoa falou, não, mas esse dano é muito grande, esse valor eu não ganho, aí nós parcelamos em diversas parcelas, conversamos com a vítima, porque nós temos que entender, Fernanda, que realizar o acordo é melhor para a vítima nesses crimes de baixa ofensa. Tá? Sem dúvida. Porque se a gente judicializa, aquela sentença que vai fixar ali o dano e a pena substituída por pena restritiva, né, que foi uma das razões, né, eu não falei antes, por que a pena inferior a 4 anos? O que pensou lá os projetistas iniciais da Resolução 81? Foi justamente, pensou que penas concretas inferiores, ou até 4 anos, na verdade, até 4 anos pelo 44 no nosso Código Penal, penas concretas em crimes sem violência ou grave ameaça possibilita a substituição de pena privativa com restritiva em crime doloso. Então, foi ali que eles pensaram nesse patamar de pena aí, justificando aqui o que a equipe da época falou. Demerval, você falou assim, olha, nesses crimes a vítima sempre quer essa reparação, logicamente, e aí ela tem pelo menos essa parte satisfeita, certo? Logo no nosso começo do nosso bate-papo, você falou assim que alguns crimes, pelo bem jurídico tutelado, a gente tem que ter uma certa prudência ao oferecer acordo. Sim. E aí, assim, tentando trazer esses 2 assuntos aqui, e como ficaria, por exemplo, assim, às vezes um crime praticado contra a administração pública, ainda que num primeiro momento verifique-se, puxa, aqui seria caso de um processo regular efetivamente, mas será que eventualmente a gente pensar no Estado daí enquanto vítima, essa reparação talvez não fosse mais efetiva? Eu acredito que em alguns casos, sim. Por isso que a gente vai ter que analisar caso a caso. Por exemplo, eu tenho um caso que eu estou essa semana, inclusive. Olha que coisa interessante, né? Não sei se aqui a gente fala de caso concreto, mas assim, mas só para situar. Aqui a gente pode falar sobre tudo. Então tá bom. Então temos a liberdade. Então vamos lá. Eu fiz a apelação essa semana. Olha que caso interessante. É uma corrupção. Não fui eu que fiz a denúncia. O colega denunciou e logo veio o acordo não persecução penal antes do juiz receber a denúncia e declinou a atribuição, e a colega que estava na promotoria que eu estou hoje ofereceu o acordo não persecução penal. Dos 6 investigados, 3 aceitaram, coisa assim. Dos 7 investigados. E era assim, qual o valor para cada um? Era corrupção na administração regional, não era no governo central, então eram valores de 140 mil reais. E aí, os que foram, a oferta foi feita, metade deles aceitaram. E a outra metade eu falei, vai ser condenada. Nós temos aqui interceptação telefônica, temos tudo, não sei, porque esse pessoal não aceitou. Mas aí houve absolvição. Eu acho que foi um equívoco, tanto é que eu recorri. Mas, assim, o que acontece? Neste caso, eu acredito que o tribunal tem grande chance de reformar, mas foi bom um acordo para a administração. O valor foi até um pouco maior, né, porque às vezes envolve não só o dano material, mas também o dano moral que nós colocamos. Mas são coisas que acontecem no processo. Eu acho, Fernanda, que nesses casos de valores como esse, a intensidade do bem jurídico, a gravidade do fato, a repercussão dele, nós não estamos falando de uma corrupção que aconteceu sistemática, de uma corrupção relacional, e aí eu acho que a gente tem que fugir um pouco de acordos penais. Mas eu digo isso até porque eu não concordo com esses acordos que foram realizados em crimes eleitorais de parlamentar, que o Supremo aceitou, e 2 casos, por exemplo, claro, evidentes que o Supremo aceitou, um, inclusive, e a denúncia já tinha recebida, estava no final do processo,
e o Supremo justificou que era para não prescrever, e ali aceitou o acordo penal. Tudo bem, mas assim, eu acho que o precedente é perigoso, porque se você aceita lá em casos muito graves, você passa um recado para aqui, para o pessoal do piso, o pessoal de baixo aqui, olha, pode aceitar acordo de não persecução penal em qualquer crime, sem violência, grave ameaça, com pena inferior a 4 anos. E eu acho que não é isso. E quando a gente falou de vítima aí, Fernanda, falar em um acordo de não persecução penal em um crime de importunação sexual, que inclusive você já publicou trabalho sobre o tema, imagina isso para a vítima. A vítima de importunação sexual que fica sabendo que o Ministério Público realizou um acordo sem fixação de pena. Porque o que tem que ser dito é isso. Não é um acordo de pena, não é uma plea bargaining com pena. Estamos falando de um acordo de diversão que não teve pena e que a pessoa não foi etiquetada pelo sistema de justiça criminal em um crime grave. E agora, assim, infelizmente a gente tem que caminhar um pouco para o final por conta do nosso horário aqui do podcast, mas você ao falar aqui de acordos de pena, e era bem para esse caminho que eu queria ir, porque você falou assim, a vítima tem que saber que no Brasil não temos acordo de pena. Mas nós sabemos, Demerval, que você é um quanto mais defensor que deveríamos adotar mais no Brasil os chamados acordos de pena. E que apesar de uma certa confusão terminológica, né, isso realmente não acontece de fato. Embora logo quando veio a NPP, um monte de gente quis dizer que era acordo de pena e etc, né, numa confusão e que verdadeiramente não é. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses acordos de pena e como eles se diferenciam. Então, por exemplo, o plea bargain, como se diferencia do que a gente tem aqui no Brasil. E, principalmente, eu queria ouvir de você o porquê você defende essa necessidade da gente ter o acordo de pena aqui no Brasil. Fernanda, essa pergunta é muito boa mesmo, porque ela ajuda, inclusive, a compreender a literatura brasileira, né? Nós temos aqui no nosso país uma crítica muito grande aos acordos penais. Desde a transação penal, quando ela surgiu, na Lei 90/99, naquele momento ali, nós tivemos uma crítica grande à transação penal, e aí o Supremo delimitou seu alcance, ainda no ano de 1996, para dizer que aquela palavrinha que tem lá no artigo 76 da Lei 90/99, depois no parágrafo dela mais adiante, quando fala que estaria ali o Ministério Público fazendo um acordo de pena no 76, a palavra é penas restritivas, não é pena. Porque se fosse pena, o descumprimento geraria para o Estado forçar o sujeito a cumprir. O Estado teria ali o poder de exercer o seu ius puniendi. É assim uma pena. Mas o não cumprimento da transação penal resulta em quê? Em uma denúncia do Ministério Público, em um processo que pode gerar absolvição ou condenação ao final. Então, não foi acordada uma pena lá atrás. Porque quando é acordada uma pena, a pena vai ser cumprida. O Estado tem o direito de fazer o sujeito cumprir. É o que acontece no acordo de não persecução penal. Foi celebrado um acordo. O sujeito começou a cumprir o acordo, o investigado. E depois ele resolve não cumprir mais. Ele resolveu não cumprir. Foi, olha, muitas vezes a gente dá até essa oportunidade, Fernanda. Faz um contato com o defensor, faz um contato com ele, né? Aqui no Ministério Público do Distrito Federal, a gente acompanha isso com o nosso setor de medidas alternativas. A maioria dos MPs dos estados faz isso via vara de execução. Aqui não, aqui quem controla o cumprimento do acordo de não persecução penal, da suspensão condicional do processo da transação penal é o Ministério Público, é no próprio juiz, onde nós celebramos o acordo. Então, ele devolve os autos ao Ministério Público para fiscalizar a medida e dizer se o sujeito cumpriu ou não. Aqui a gente tem isso, pela nossa lei, aqui é possível isso, de organização judiciária, e é excelente para o judiciário, né? Quem assume esse ônus todo é o Ministério Público. Sim, não quero nem falar sobre isso especificamente, porque aqui seria inviável, então pula essa parte. Mas aí também a gente tem, assim, a possibilidade de indicar as unidades que vai o benefício todo, né, fazer o controle todo, é muito interessante isso para o Ministério Público. E para a sociedade também, isso tem funcionado, o SEMA atua nisso há muito tempo, que é o nosso órgão aqui. Mas veja só, voltando aqui à questão, o acordo de não persecução penal, se não há o cumprimento, o Ministério Público vai requerer a revogação dele em juízo. Vai ser revogado e vai ser ofertada uma denúncia. Então, aquilo que foi celebrado não era pena, porque senão não precisava de uma ação penal para ter uma instrução e uma condenação à absolvição no final. E esse erro, Fernanda, está em obras de referência no nosso país, em obras de doutrinadores de muito nome, que falam, estamos fazendo uma importação
uma importação do plea bargain norte-americano para o Brasil. Estamos agora tendo um direito penal que não respeita, e processo penal, direito penal global, que envolve os dois, abrange os dois, que não respeita as garantias, que não respeita a ampla defesa, o contraditório, a possibilidade de produzir prova. É uma justiça sem justiça. E aí, há críticas necessárias ao modelo de plea bargain norte-americano, que não é objeto agora da nossa conversa aqui em si. Poderíamos falar aqui da charge bargain, da possibilidade do promotor mudar de doloso para culposo, culposo para doloso, várias questões que merecem críticas lá sim, e várias pesquisas feitas. Agora, nós não podemos confundir aquilo que nós temos aqui de acordo penal com aquilo que tem no modelo norte-americano. Nós nem podemos confundir, Fernanda, com o que temos na Argentina, que tem acordo de pena desde o ano de 1997. O Chile tem acordo de pena, o Peru tem acordo de pena, Colômbia tem acordo de pena e o Brasil não tem acordo de pena. Tem uma pesquisa do Max Mulange sobre países que adotam e que não adotam acordo de pena. Primeiro, ele fez um recorte de 60 países. O Brasil está entre 3, o Brasil e mais 2. Brasil, salvo engano, Angola e outro. Eu até coloco isso na minha pesquisa de doutorado. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem acordo de pena. Do mundo. Estamos falando do grupo de países em desenvolvimento ou desenvolvidos democráticos, que tem uma Constituição, que respeita a Constituição, que tem votação e assim por diante. Então, nós temos hoje no nosso país uma parte dos acordos penais. Que parte é essa? Acordo de diversão, que são aqueles acordos que não fixam pena. Esses países também têm esses acordos. Só que nesses países também tem acordo de pena. O Brasil colocou o acordo de pena no projeto do Código de Processo Penal. Foi aprovado no Senado e está dormindo na Câmara dos Deputados. Não avançou. O Brasil colocou acordo de pena no projeto 236 do novo Código Penal de 2012. Depois excluiu, porque já estava no Código de Processo Penal. O Brasil colocou acordo de pena no projeto da nova Lei de Execução Penal, que foi aprovada no Senado e que foi para a Câmara dos Deputados e que não avançou, para alterar o Código de Processo Penal. Estava na Lei de Execução Penal, alterando o Código de Processo Penal. Então, nós não aprovamos acordo de pena ainda. E o acordo de pena que estava no pacote anticrime é um acordo de pena depois da denúncia, Fernando. Antes de findar a instrução, Ministério Público e Defesa vão conversar, vão dialogar. Para a defesa vai ser interessante naqueles casos onde tem, por exemplo, prisão em flagrante, que a condenação está certa, a prova está boa, e ela vai tentar ali obter uma pena menor. Para o Ministério Público vai ser interessante para esvaziar a pauta e deixar espaço para outros fatos, porque nós não vamos dar conta nessa fase de expansão da resposta penal e do sistema de justiça criminal de uma forma geral. Todo dia tem um tipo penal novo. Nós não vamos dar conta de processar tudo com denúncia, resposta à acusação, instrução. Nós precisamos de um espaço para acordo de pena. Vários países do mundo, como a Alemanha e Itália, que você pensa assim, a Alemanha nunca vai adotar acordo de pena. Pois bem, o Abrisparren lá começou na década de 70, sem ter previsão legal, começou na prática, depois a Corte Constitucional reconheceu a constitucionalidade antes da sua previsão na lei. E hoje há, inclusive, informalidade neste acordo lá. A Corte Constitucional fala que não pode ter, e há informalidade. Como há informalidade no nosso ANPP. Você sabe hoje que muito juiz não marca audiência para homologar, homologa só assinando. Mas tudo bem, o ANPP é um acordo com equivalente funcional da pena, não é de pena. Então, o que eu estou dizendo? A Itália tem o pategiamento também, desde a década de 80. Então, vários países que têm tradição como a nossa, a tradição romano-germânica, têm acordo de pena. Acordo de pena não é instituto apenas de modelo anglo-saxão. Acordo de pena é uma necessidade do sistema de justiça criminal para equilibrar a realização dos atos. Não ter acordo penal, e nós só temos acordo de não persecução penal, implica que vamos ter uma justiça deficiente, porque nós não temos condição de contratar todo dia juiz, promotor, servidor, delegado. Não temos. Então, temos que ter outros mecanismos, justiça restaurativa, acordos sem fixação de pena, como acordo de equivalente funcional da pena, e vários outros mecanismos para aliviar o peso do sistema de justiça criminal. Essa é uma necessidade, não importa a sua ideologia penal e processual penal. Esse era o tópico que eu ia tocar agora, antes da gente encerrar. Mas será que os nossos operadores do direito estão preparados para essa conversa? Eu falo isso porque, assim, diante de tantas críticas que já vieram quando do ANPP,
de tanta confusão que veio, será que isso seria, assim, implementado facilmente no país? Eu às vezes acho que nem todos estão prontos para essa conversa. A sua pergunta é bem interessante, porque nós não avançamos, alguns acreditam que nós não avançamos no pacote anticrime para o acordo de pena. Era um acordo de pena reduzido para algumas situações. Não avançamos porque estávamos ali vindo da Operação Lava Jato, as pessoas ali, os congressistas, poderiam confundir o termo colaboração premiada com acordo de pena, que negócio é esse que estão colocando aqui? Nós temos uma falta de informação. E essa falta de informação, ela tem uma grande contribuição dos operadores do direito, principalmente daqueles que chamam pena as condições de ANPP, principalmente daqueles que chamam pena a resposta na transação penal. Nós não temos no Brasil transporte, importação identitária de institutos norte-americanos. O nosso modelo está totalmente adaptado e construído com a nossa realidade assimétrica no nosso país, de um país continental. O acordo de não persecução penal, ele é bom para o investigado, ele é bom para o Estado. E precisa ser bom para a vítima. Muitas vezes ele não é bom para a vítima, principalmente quando nós oferecemos acordos onde não deveríamos oferecer. No caso, por exemplo, dado aqui de importunação sexual. Então, vejam só, eu entendo, Fernanda, que há sim uma falta de comunicação adequada, há sim uma falta de explicação. Esse tema nas faculdades de direito não é bem trabalhado, né? Ele tem um viés como se fosse algo contra o garantismo, algo contra os institutos, eu nem vou usar garantismo, algo contra os princípios de processo penal e de direito penal contidos na Constituição Federal. E não é. O acordo de não persecução penal é voluntário. Tem que ter defesa técnica, e tem requisitos, e tem controle do órgão de segunda instância, do Ministério Público, e tem controle judicial. Então, nós não estamos falando aqui de nada que represente um excesso de imputação, e muito menos uma charge bargain. Então, falta essa informação. Quando eu vou falar sobre isso, já falei sobre esse assunto em vários lugares, como é que é? O acordo de não persecução penal não é plea bargaining? Qual é a diferença de um acordo de pena e de um acordo que não fixa a pena? Então, as pessoas ainda cometem esses erros, né? Nós não temos acordo de pena. Se tivéssemos acordo de pena, acusação e defesa fizeram acordo, o juiz homologou, o sujeito vai começar a cumprir a pena. Não tem esse negócio de não cumprir. Esse é o modelo de acordo de pena no mundo afora. Nós temos acordos para evitar o processo e ainda criticamos acordos para evitar o processo. E mais, tem defensores que trabalham isso de uma forma tão ideológica que convence o investigado a não aceitar o acordo, Fernando. O processo tramita, a pessoa é condenada, a pessoa é etiquetada, ela vai ter dificuldade para conseguir um emprego, ela vai ter dificuldade para se situar socialmente, não enxerga os benefícios de um acordo de não persecução penal. Mas é justamente por esse contexto todo que você trouxe, essa dificuldade de entendimento de muitos operadores do direito em relação ao que a gente tem, que eu penso que, para um acordo de pena, a grande maioria ainda não está pronto para essa conversa, é a sensação que eu tenho. Né? Justamente diante dessas confusões todas que ainda acontecem. Embora eu, assim como você, acho que assim, a gente precisa caminhar para esse ponto, porque não tem como. É humanamente impossível, né, o sistema funcionar, a gente dar conta de tudo isso, sem que a gente possa realmente começar a ter mais acordos, incluindo neles acordos de pena. Não tem como a gente trabalhar desse jeito. Demerval, infelizmente o nosso tempo está acabando, tá? Na verdade a gente já passou um pouco do nosso tempo dos julgados comentados, mas eu queria dizer que foi ótimo. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui nesse episódio e dizer que a Escola Superior do Ministério Público está de portas abertas para que você possa estar sempre participando aqui com a gente, seja nos julgados e comentados ou seja diretamente aqui na escola. Muito obrigada mesmo por ter estado esse tempo aqui conosco. Eu que agradeço a você, o Gabriel e toda a equipe da Escola do MP Paraná. E você, nosso ouvinte, não se esqueça de nos seguir no aplicativo de sua preferência e também em nossas redes sociais. Procure no Instagram por ESMP_PR ou acesse nosso perfil na descrição do episódio e nos envie suas sugestões de temas, dúvidas ou comentários. E aproveito para informar vocês também que deixaremos aqui o perfil do nosso convidado
para caso queiram continuar mais um pouquinho esse bate-papo lá diretamente com ele. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.